arrebatamento. Quando, irmãos, aleluias, eu estive ali pela primeira vez no arrebatamento, depois que eu aceitei Jesus, eu estava convertida. Então eu quero dizer para os ouvintes, para prestar muita atenção, nesse pequeno arrebatamento que eu tive de edificação, não somente foi para minha e é para minha salvação, para como a salvação também de todos aqueles que ainda diz que se aceitou Jesus, mas ainda continua precisando se converter. Irmãos, aleluia, quando eu estive ali, estava ali na minha casa, orei a madrugada, deitei, e ali de pouco a pouco eu fui como se eu estivesse me acabando. Quando eu percebi, eu estava ali dentro do inferno, foi quando Deus me mostrava ali muitas pessoas ali em conflito, em desespero, e eu perguntava para o Senhor o porquê aquelas vidas ali estavam, aquelas almas ali. Então foi quando o Senhor, aleluia, falava para mim: olha, filha, aqui são aqueles crentes que não obedecem a minha palavra, que muitas das vezes ouvem a minha palavra, mas têm tossido a minha palavra. Muitos pastores ali também, em conflito, em desespero. E foi quando Deus também me mostrava as crianças que ali estavam deitadas sobre aqueles lugares, crianças recém-nascidas, e aquelas crianças envolvidas numa serpente. E eu falava: Senhor, o que significa isto? E ele me dizia: olha, filha, isso aqui são muitas mães que estão contaminando seus próprios filhos ainda recém-nascidos com a televisão. Então, irmãos, ele me mostrava ali um dragão que na televisão eles chamavam Jasper, um desenho. E ele falava: olha, filha, esse demônio aqui é aquele desenho que passa lá, aquele monstro, que muitas crianças gostam de assistir esses desenhos, e muitas das vezes as mães, ainda as crianças recém-nascidas, colocam ali diante de uma televisão para que venha ter tempo para fazer os seus afazeres. Então até essas crianças estão sendo contaminadas pelas coisas pecaminosas. Então o pastor ali, ele me mostrava aquele dragão saindo daquele furacão, e era o mesmo jeito daquele demônio que se encontra neste programa de desenho que chamava Jasper. Então ali eu falei assim: meu Deus, mas tão pequenininho. Então ele falou para mim: olha, ainda isto não é nada. Ali ele me levava até a metade ali do coração do inferno, e ele dizia para mim assim: olha, filha, vou te mostrar algo, e você vai testificar lá para o meu povo na terra o que eles devem fazer e o que eles não devem. Então, pastor, foi quando ali eu cheguei naquele lugar, eu via pastores ali que estavam com cálice na mão e pedia misericórdia. E foi quando eu falei: mas por que, Senhor? Ele dizia: olha, esses aqui são aqueles pastores que ele ficam nas igrejas, administrando a ceia de qualquer maneira, não só para os membros, mas muitas das vezes até eles mesmos estão ali de qualquer maneira. Todos eles vão ficarem. Ali começou a me mostrar um homem que antes dele morrer, 3 dias atrás, antes dele morrer, o Senhor já tinha falado para mim que ele não era filho da salvação. Quando eu cheguei ali, ele estava ali, e eu falava assim: mas por que ele está aqui? Aí ele gritava ali: me tire eu daqui, naquele desespero. Então ele falava assim: olha, isso aqui foi a própria esposa dele que mandou que ele viesse por aqui, porque muitas das vezes as pessoas por não vigiar, às vezes até esposa com esposo, esposo com esposa, manda um outro para o inferno. Então, pastor, eu vi aquele moço ali, eu falava para ele falava assim: olha, eu falei: o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: a minha esposa me mandou eu para este lugar. E isso há até mesmo na vida de muitos crentes, porque o que o Senhor me mostrou ali, pastor,
de esposa, de irmãos crentes, até mesmo crente, né, pastor crente, esposa, que mandam o outro ir para o inferno. Então o pastor ali começou a falar, isso são muitos crentes que não vigiam, não só ele que ainda não tinha aceitado a mim, mas como até mesmo crente, pessoas que não vigiam. E ali, pastor, ele começou a me mostrar os crentes rebeldes, que ficam na igreja de qualquer maneira, cortando o seu cabelo, assistindo a televisão. Muitas das vezes, muitos deixam para ir ao culto depois da novela. Outros até nem vai, porque às vezes é o último dia da novela e diz, hoje é o dia da novela, hoje eu vou faltar da igreja. Então o pastor ali, quando eu cheguei ali, ele me mostrava muitas pessoas ali, e aquelas pessoas que estavam ali, a carne deles se desmanchava, e era uma coisa horrível, era um cheiro tão forte, e a gente não suportava, eu quase não suportei. E ele me dizia, olha filha, ainda vou te mostrar mais, pelos crentes, aleluias, que ele fica dentro da minha igreja, levantando até mesmo contra o pastor que prega a minha palavra. Muitos pregam a verdade, outros ficam se levantando, dizendo que eu só quero o coração, eu não estou querendo veste. E as mulheres têm que se preparar, ficar mais bonita para mim. E o povo se entra naquela da conversa do pastor. Quantas pessoas aqui estão aí, eles me mostravam, irmão. Aquelas mulheres maquiadas, aqueles crentes na frente da televisão, aqueles pastores pregando que isso ou aquilo não é pecado, que Jesus só quer o coração, ainda se levanta contra os homens de Deus que pregam a verdade. E ele me dizia, olha filha, se eles pensam que eles vão entrar aqui da maneira que eles estão completamente enganados, porque aqui é um lugar de santidade. Só aqueles que trajarem suas vestes brancas, limpas, que herdarão essa terra. E foi quando, irmão, ali, aleluias, ele me levou até o céu e me mostrava ali a sala do julgamento, onde todos vão ser julgados. E ali estava uma mesa muito grande, e também de lado tinha uma balança. E aquela balança eu perguntava o porquê. E o Senhor dizia para mim, olha filha, aqui depois do julgamento vão ser todos pesados nesta balança, como é que a palavra do Senhor diz, aleluia. Então o pastor ali, ele me dizia, olha, eu vou te mostrar algo agora, e você vai irá contemplar com seus próprios olhos, para quando você chegar ali e você testificar. Então, pastor, foi quando chegamos ali, ele me mostrava aquelas pessoas que estavam com as suas vestes limpas, e ele dizia, olha, todos aqui vão ser chamados pelo teu nome, aleluia. Então, pastor, eu vi aquelas pessoas em formas de anjo ali, com as vestes muito brancas, muito lindas, muito bonitas, e me mostrava. Quando a igreja aqui na terra clamavam, e ele mostrava para mim, olha, você está vendo aquela pessoa lá, e me mostrava quando a pessoa estava orando, mas na realidade eles estavam ali para fazer número de pessoas. Então ele mostrava igrejas muito lotadas, igrejas cheias, e ele dizia, olha aí, como é que esse povo estão na vaidade. E me mostrava também aquelas igrejas que andavam em santidade, aquelas pessoas. Ele, quando aquelas pessoas estavam clamando ao Senhor, eu pude contemplar quando as orações deles chegavam até o trono, como se fosse uma bola de fogo, aleluias. Era uma coisa muito maravilhosa. E ele dizia, olha filha, aqueles que andam em desobediência, aqueles que ficam torcendo a minha palavra, e me mostrava até mesmo as orações dos pastores, eles diziam, essas orações nem aqui chegará, porque já chega cheirando mal as minhas narinas.
E foi quando, pastor, aleluias, eu vi ali pessoas que ele me mostrava que tinha obras de arrebatamento até para mostrar para aquelas vidas, para provar para eles que ele era Deus. E ele dizia para mim que tem muitos aqui na terra que ainda estão brincando, achando que vai entrar ali de qualquer maneira. Então eu quero dizer para você que é pastor, para você que é membro, não seja crente, aleluia, de mentirinha, mas que seja um servo do Senhor, porque ali, irmão, aleluia, não entrará pecado de maneira alguma. A salvação é uma coisa, aleluia, muito espinhosa, muito melindrosa. Então, muitas das vezes, aleluias, os pastores pregam por aqui, aleluia, que Jesus só quer o coração. Eu via também, pastor, ali, quando as mulheres entravam ali com aquelas unhas ali, toda pintada, e ele dizia, olha aí, filha, quantas vezes pessoas têm levantado contra aqueles servos fiel que têm pregado a minha palavra, e eles jogam para o lado de Jezabel, que o pastor prega, é referindo a Jezabel. Mas não sabendo eles, aleluia, que é muito mais além do que Jezabel. Então, pastor, aleluia, o Senhor me mostrava ali, falava para mim, novamente ele me voltava lá e via. Voltava com o meu espírito ali naquele inferno e me mostrava como aquelas unhas daquelas mulheres estavam sendo destruídas ali pelo fogo, aonde estava ali aquela vaidade, aquelas coisas que não pertenciam a Deus. Então, quando eu disse para ele, olha, Senhor, eu não sei nem como eu vou, aleluia, testificar isso lá na terra, porque nem todos aqueles aceitam a sua palavra. Ele diz, filha, mas a minha palavra tem que ser dita. Muitos pastores têm pregado e muitas das vezes as pessoas não dão ouvido, não dão crédito. Então, quando eu cheguei ali, eu vi pessoas, aleluias, até mesmo parente meu, aleluia, que eles estavam. Eu falei, Senhor, não tem como eles saírem daqui. E ele me dizia, olha, filha, só se converter, porque a vaidade tem tomado conta das igrejas, o modernismo tem entrado dentro das igrejas. E ali, pastor, eu falava com o meu Senhor, oh meu Pai, quantas igrejas que ali estão. E ele disse, tu não te ouviste, lido na minha palavra, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no meu reino. Então são poucos, filha. Muitos têm os chamados, mas são poucos meus escolhidos. Então, quando eu cheguei ali, que eu vi que eu cheguei até perto do trono, e ele me mostrava as orações dos homens fiéis, daqui da terra, que chegava ali com cheiro suave às suas narinas. E ele me dizia, filha, diz para aquele povo ali na terra, que eu já estou voltando e eu vou buscar um povo lavado e remido no meu sangue. É aquele povo que faz a vontade de meu Pai. Quantos ali estão que não estão fazendo a minha vontade? Ali eu pude contemplar corais de anjos ali cantando, louvando o Senhor. E quando, pastor, eu via o som da trombeta, quando zoava, aleluia, eu chegava e gritava no meio daquele povo, no meio daquela cidade, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E foi quando ele dizia, filha, não adianta você gritar, porque muitos estão dormindo nesta hora. Eles não estão ouvindo nem o troco da minha trombeta e não vai ouvir os seus gritos. Irmão, foi uma coisa gloriosa, maravilhosa. E quando eu vi aquele povo, o que eram dele depois, antes disso eu já tinha passado por 3 dias de escuridão. Então, quando eu andava por aquele lugar, era uma longa viagem, eu dizia, meu Deus, o dia que não amanhece, aqui não tem dia, não, só noite. Então, de longe eu avistei um lugar, e aquele lugar não tinha luz, não tinha sol,
Não tinha poste, não tinha nada ali, mas era aquela claridão naquela cidade. Foi quando eu cheguei ali, falei assim, nossa, eu tô chegando numa cidade ali, deve ter alguém que mora ali. Foi quando eu cheguei, eu via aquele monte como se fosse um monte de areia, mas uma coisa muito feita, uma areia muito linda. E aqueles anjos ali em volta, tudo de cabeça baixa, e cantava o Senhor, aquele coral de mão dadas. E quando eu olhei assim, eu via, foi no início que eu, no outro vídeo eu contei sobre aquele trem. E ali quando passava aquele trem, cenei para aquele trem que estava parando ali naquela estação. Aí ele parou para mim, foi quando ele me mostrava tanta poucas pessoas que ele estava naquele trem. Eu falei, meu Deus, quantas igrejas são tão poucas pessoas. Então ele me disse assim, olha filho, esses aqui ainda vão ser julgados. Foi lá onde eu te mostrei, naquela sala dos julgamentos, eles irão passar por ali. E eu falei, Senhor, mas eu estou no meio deste povo. Ele disse assim para mim, se você fez a minha vontade. Então foi quando aquele trem parava, passava em várias estações que hoje eu posso entender. Deus me fez entender hoje que eram as igrejas. Então era onde que tinha igreja que ele passava e pegava uma pessoa. Outra igreja ele passava, parava, pegava 2 pessoas. Em outras igrejas ele não passava, ele passava direto, ele nem parava. Então foi ali quando ele passava por várias multidões de pessoas. E ele me dizia, eu perguntava para ele o que significava aquela multidão. E ele me dizia, aleluia, que eram pessoas que não acreditavam naquilo que os seus profetas profetizavam dentro da tua palavra. Então ele me mostrava ali uma multidão de mulheres de calça comprida, de bermudas, maquiada, e falava, olha, esses aqui são aqueles crentes que andam dessa forma lá nas igrejas. E o pastor não doutrina a sua igreja. Ali eu via no meio deles também os pastores que deixavam a igreja andar de qualquer maneira. Em outra parte eu via as pessoas espíritos, macumbeiros, feiticeiros, como diz Apocalipse. De fora ficaram os cães, os feiticeiros, idólatras, homicidas. Então ele me mostrava todas essas pessoas rasgando as suas vestes em desespero, pedindo misericórdia. Em outra multidão ele me mostrava as pessoas católicas, os idólatras. E toda a multidão que ele passavam ali, ele me explicava e me falava o tipo de pessoas. Ainda dizia, olha, esses aqui jamais herdarão a minha terra. Então, pastor, quando ele passou, e ali tinha uma moça que alguns minutos atrás, antes, ela tinha aceitado Jesus. Eu tinha entrado num lugar de prostituição para pregar para aquelas mulheres, e foi quando um ali aceitou, mas quando ela aceitou, já era tarde, porque naquele momento Jesus estava voltando e ela não tinha nem mesmo se consertado na presença do Senhor. Muitas das vezes as pessoas dizem, se você aceitar Jesus agora e você morrer ali na frente, você está salvo. Não é bem assim, pastor. Porque, pelo que eu vi, essa jovem, quando esse trem da salvação passava, eu via ela com as vestes tão sujas, mas tão sujo, o cabelo, as vestes. Eu falava, Senhor, mas ela aceitou, ela já tinha te aceitado. E ele disse, mas no momento que ela me aceitou, ela não se converteu, ela não se arrependeu, então as vestes dela continuam sujas. Então ela aceitou um pouco tarde. E não tinha dado tempo dela se arrepender. Então, muitas das vezes, as pessoas acham que naquele momento ali, que Jesus estiver voltando, se ele aceitar Jesus, ele vai ser salvo. Não vai, porque o Senhor me disse que muitos estão esperando, estão preparados, esperando a volta dele, mas outros estão esperando ele manifestar para aceitar.
E esse momento não terá mesmo misericórdia, porque neste momento ele não vai ouvir. Se alguém tem que aceitar Jesus, tem que se arrepender, tem que ser agora e se preparar para a volta de Cristo. Porque Jesus está voltando. E aqui ficará muitos crentes. Esses crentes desobedientes, esses pastores que estão dando aí ceia para os membros, amigados, fazendo casamento de pessoas divorciadas, esses crentes que têm a sua televisão dentro de casa, que muitas das vezes deixa até de ir na igreja, cultuar a Deus por causa de uma novela, por causa de um programa. Então esses crentes, com certeza, eu falo com convicção pelo que o Senhor já me mostrou ali, que não vai entrar mesmo, eles vão ficar perecendo. Então, pastor, quando eu passava por aqueles dias ali de 3 dias de escuridão, e aqueles carros que vinham ali, não chegavam nem até a mim, porque eles desapareciam, eles sumiam. Isso irá tudo acontecer, mas aqueles que estiver preparado na presença do Senhor, aqueles que já se converteram, deixando a vaidade, o modernismo, esses vão herdar o reino do céu. Mas para aqueles crentes que estão de qualquer maneira, esses crentes não herdarão o reino do céu, porque ali, quem vai entrar ali é santo, santo, santo mesmo, tem que se santificar. Como muitos aqui que têm ouvido esse vídeo, o primeiro vídeo que a gente gravamos aqui, quantas vidas que tem ligado para mim desesperado, dizendo que a sua igreja, o pastor lá está combatendo, porque não pode pregar doutrina, não pode porque a igreja vai cair, que a igreja, o povo vai sair. Mas Deus não quer isso, porque o pastor hoje quer ver a igreja lotada, mas a igreja, para estar lotada, tem que estar no pecado, e isso não agrada a Deus. Mesmo a própria palavra do Senhor disse: mais vale uma alma salva do que o mundo todo a perder. E nisso eu posso sentir que não só a igreja vai se perder, mas também o pastor, porque muitos pastores não estão ganhando almas para Jesus, estão ganhando alma para o reino do inferno, porque foi isso que o Senhor me fez contemplar ali naquele inferno. Pastores, e hoje eu posso ver que está cumprindo aquilo que o Senhor me mostrou há quase 20 anos atrás. Porque o Senhor me mostrava ali que muitos pastores iriam deixar de pregar a verdade e deixar de pregar a sã doutrina, a santidade, pelo dinheiro. Porque queria ver a igreja lotada. Então, pastor, isso hoje está se cumprindo aqui na terra. E ele me mostrava isso há 20 anos atrás, né? Quando no início que eu fui convertida. Então, hoje está se cumprindo porque, pelo que eu tenho visto, muitos pastores estão aí pregando que isso, aquilo e outro não é pecado, por devido ter medo da igreja de esvaziar, porque hoje muitos não estão pregando a santidade, estão pregando mais a prosperidade. E sabemos que hoje não estamos mais de preocupar com essas coisas terrestres, porque Jesus está voltando. Então, se Jesus voltar agora, eu tenho certeza que se esses pastores não tiver convertido, eles irão perecer junto com a sua igreja. Quando eu chegava ali, perto ali daquele calabouço, como estava ali, tipo um furacão que eu não sei entender, eu não entendo muito bem. Quando muitas pessoas ali pediam misericórdia, muitos pastores também falavam: Senhor, em teu nome eu não expulsei demônio, em teu nome eu não fiz grandes milagres, maravilha. Foi quando tinha um anjo perto ali daquele abismo, e aquelas pessoas agarravam no pé daquele anjo e eles eram lançados ali naquela fornalha de fogo. E muitos pastores ali estavam sendo lançados ali pelas suas desobediências, por pregar, falar contra a santidade, porque muitos pastores aí eu já ouvi e já vi com meus próprios olhos: o pastor fulano de tal lá está pregando, isso, aquilo, veste Jesus, ele não quer isso, mas a palavra do Senhor disse: ser santo
santos como seja. Se eu chamei, santifique. Se é santo, que santifique mais. Se é sujo, que suje mais. Então, esses pastores estão condenados ao inferno. Eu falo com convicção no Deus que eu sirvo e também naquilo que eu já vi e já ouvi da boca do próprio Deus, tanto dentro do céu como dentro do inferno. E aquele sofrimento daqueles pastores era maior lá no inferno, era bem maior do que o dos membros. Os membros estavam ali num conflito, num sofrimento terrível, mas o dos pastores era drobado. E eu falava com o Senhor, perguntava por quê, falava assim, sabe por quê? Porque ali eles estavam se vindo de engano, torcendo a minha palavra, então o preço deles aqui é maior. Então, pastor, tudo que eu quero dizer para esses pastores, que muitas das vezes levanta até contra um pastor igual o senhor, prega a santidade, que procura pregar a verdade, que eles tomam muito cuidado e se convertam. Eu estou falando isso não é só com os membros, não, já estou falando para os pastores se converter, porque se eles se converterem, eu tenho certeza que a igreja também se converte junto, porque o que eu vi ali no inferno foi um horror. E o Senhor me mostrava, quando ali, que falava sobre os crentes que assistiam televisão, tinha sua televisão em casa, e quando eu via também aquelas pessoas, aquelas mulheres de saia curta, de calça comprida, então o Senhor me fazia ouvir, e naquele ouvir aquele hino, eu cantava também. Quando eu ouvi aquele hino, eu não sei se o pastor já ouviu, mas um hino que canta assim: olhei para este mundo e não pude encontrar poder para me salvar, poder para me salvar. Mulher disse, tá lá no céu não vai entrar, por isso é bem melhor assim cantar. Mundo de tristeza, mundo de horror, mundo sedutor, mundo de amargura, mundo enganador, mundo enganador. Aí cantava: olhei pra televisão e não pude encontrar poder pra me salvar, poder pra me salvar. Programa de TV lá no céu não vai entrar, por isso é bem melhor assim cantar. Mundo de tristeza, mundo de horror, mundo sem valor, mundo de amargura, mundo sedutor, mundo enganador. Olhei para o cinema e não pude encontrar poder para me salvar, poder para me salvar. Programa de cinema lá no céu não vai entrar, por isso é bem melhor assim cantar. Mundo de tristeza, mundo de horror, mundo sedutor, mundo de amargura, mundo de horror, mundo enganador. Olhei pra calça comprida e não pude encontrar poder pra me salvar, poder pra me salvar. Mulher de calça comprida lá no céu não vai entrar, por isso é bem melhor assim cantar. Mundo de tristeza, mundo de horror, mundo enganador, mundo de amargura, mundo sedutor, mundo enganador. Então, pastor, quando ele passava este hino que cantava, olhei para a saia curta e não pude encontrar poder para me salvar. Eu vi as mulheres de saia curta. Quando falava, olhei para mini saia e não pude encontrar. Olhei para a televisão e não pude encontrar poder para me salvar. Tudo isso ele mostrava às pessoas. Cada coisa que ele falava naquele hino, ele mostrava às pessoas ali. Quando falava, olhei para a televisão e não pude encontrar, eu vi as pessoas diante daquela TV. Quando eu falava sobre as mulheres de mini saia, eu também vi as mulheres de mini saia ali, mas tudo em conflito, tudo naquele desespero. Então o Senhor falou para mim: olha, essas coisas aqui jamais irão entrar. Então foi quando novamente
ele me levava ali no inferno e voltava. E eu chegando ali, eu via uma mulher sentada numa cadeira, e aquela cadeira em chamas de fogo, ela ali em desespero, e ela estava ali com a boneca na mão, como se fosse essas bonecas de pano, e eu falava assim, meu Deus, quem é essa mulher? Não era só uma, mas era várias. E eles me diziam, olha, essas aqui são aquelas pessoas que mexem com bruxaria, destruindo as pessoas. Então, pastor, quando eu olhei ali, aquele sofrimento daquelas pessoas era tão grande, mas tão grande, que eu falei assim, meu Deus, tenha misericórdia. Ele falou assim, se eu tenho que ter misericórdia agora, antes que a minha volta seja manifestada. Porque se eu manifestar e ainda este povo está desta forma, irão todos perecer. Foi quando, aleluias, eu voltei ao meu corpo, e devido a um tempo ali, eu domino novamente, aleluias. E foi quando ele me resgatou ali de novo, porque eu estava em muito conflito ali no inferno. Foi na última vez que eu tive, na primeira vez, quando eu vi aquele demônio sobre aquela terra, que falava que era aquele demônio que fazia muitos crentes até perder um culto por causa da televisão. Ele me mostrava ali sobre aquela terra, aquele demônio com muita fúria. Parecia que ele queria me devorar. Foi quando eu gritei, Jesus, eu não quero ver mais não. Foi aonde que ele fez com que o meu espírito voltasse o corpo. Então ele falou, olha, eu tenho muito mais para te mostrar. Então, qual Deus tem falado, usado os seus vasos, tem falado, usado seus vasos para falar para mim que essa semana mesmo, foi na sexta-feira, o Senhor usou um vaso para falar para mim que ele vai, muito em breve, ele irá ter um arrebatamento comigo novamente, para mostrar todos os mistérios do céu e do inferno, e para me levar às igrejas que muitos pastores estão contaminados, até mesmo vivendo de traição com a sua esposa, trocando de casal, fazendo troca de casal, porque há isso nas igrejas evangélicas. Então o Senhor tem falado comigo que vai me levar a essas igrejas, para que todos os pecados que eles tiver irão ser revelados. Então, em arrebatamento, o Senhor vai me levar em espírito a essas igrejas e vai me mostrar essas pessoas lá no inferno. Então, eu quero dizer para muitos que vão ouvir este testemunho, os pastores e membros, pessoas crentes, não crentes, descrentes, macumbeiro, espírita, feiticeiro, que aceita Jesus como o Salvador da sua alma. Porque Apocalipse de 2,15, que fala ali diretamente com os que não é crentes, os macumbeiros, os espíritos homicidas. Então, que eles aceitam Jesus, converta dos teus maus caminhos. Os pastores, os crentes que ainda não são convertidos, que eles possam se colocar diante do Senhor. Você, pastor, que tem pregado que Jesus só quer o coração, não faça isso, porque você está levando as suas ovelhas para o inferno, e até mesmo você está indo para o inferno com essas ovelhas. Então seja um bom pastor, porque a palavra do Senhor diz que o bom pastor ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então não está mais de pensar em coisas terrestres, materiais aqui da terra. Temos que pensar e acreditar que nós temos uma alma para dar conta para Deus. E você, pastor, que não tem pregado a palavra de Deus corretamente, você irá dar conta. Você irá dar conta dessas almas e você irá fazer perecer. Então procura pregar a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarei. Vocês não estão pregando a verdade. Então não tem como as almas se libertar, como o Senhor disse para mim. Se eles estão pregando a mentira, como a igreja não ficar liberta do pecado? Então você que está ouvindo esse programa, você que está ouvindo esse vídeo, então procura pregar a palavra de Deus com amor, com carinho, na verdade, na santidade. Não tenha medo, porque você irá
a pagar um preço muito caro pela salvação das almas. Então, pastor, eu agradeço muito a Deus e agradeço o pastor também que tem dado essa oportunidade para os servos do Senhor, está testificando, aleluia, de tudo que o Senhor tem mostrado no céu, no inferno. Então que, aleluia, que o irmão continue dessa forma, porque Deus, Ele ama aquele que fala a verdade. Se o irmão tem sido perseguido por causa da obra de Deus, não cala-te, porque Deus é contigo, Pastor Luiz, Deus é contigo. Não temas, porque a palavra do Senhor, aleluia, ela nos diz, aleluia, eu posso falar e confirmar isso, aleluia, na presença de Deus, diante do Senhor Jesus, que só herdarão aquele lugar que é o reino da glória, são os pastores que pregam a verdade. Então não adianta Satanás lutar com aqueles que pregam a verdade, porque o seu galardão é bem maior, porque, aleluias, muitos pastores aí que estão torcendo a palavra de Deus, eles tomam cuidado, porque eu já contemplei muitos pastores ali no inferno, e dizendo, Senhor, Senhor, em seu nome eu não expulsei demônio, fiz os grandes milagres, maravilha, e o Senhor dizendo para ele, apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então naquele dia muitos pastores vão ouvir esta palavra. Então eu quero dizer para o pastor que o irmão não temas por falar a verdade. O diabo tem se levantado, mas a obra ela é de Deus. E a obra, quando ela é de Deus, o homem, quando é correto com a palavra do Senhor, ele é perseguido, ele é caluniado, mas o galardão dele é maior do que o que ele passa aqui na terra, porque o Senhor me mostrava, aleluias, o galardão, a coroa daqueles que é fiel aqui na terra e que não teme nem a morte pela verdade, pela palavra dele. Então que o pastor continua neste propósito, pastor, porque tanto ti como a igreja, aleluia, Sandarabaxu de Covanaias, essas herdarão o reino da glória, porque ali, aleluia, só herdarão um povo de veste, aleluias, branca, umas vestes, aleluia, que não terás mancha, aleluias. Então, para que isso venha acontecer, aleluia, os pastores aqui na terra, aleluia, tem que estar pregando a santidade. Oh, glórias, aleluias. Aleluia. E muitos, aleluias, irão pagar um preço, cada um, aleluia, irão receber seu galardão segundo as suas obras. A palavra do Senhor diz, aleluias, e eu pude contemplar isso ali, aleluias. Quando aqueles pastores ali, quando o Senhor me mostrava ali no céu, aleluias, aqueles pastores, aleluia, que não deixam de pregar a verdade, quanto era grande, quanto era maravilhoso o seu galardão, aleluias. Enquanto muitos também haviam sido lançados ali, aleluia, nas chamas de fogo ardente, aleluia, por não pregar a palavra de Deus, aleluia, por não falar, aleluia, glória a Deus, da santidade, por não pregar a sã doutrina, aleluias. Quantos eu vi ali sendo lançados no fogo do inferno, e eu ficava maravilhada, era quando eu vi aqueles pastores ali que pregavam a verdade aqui na terra, recebendo o seu galardão, como era glorioso, como era maravilhoso aquela coisa ali. Era coisa tão grande, aleluia, que nada aqui na terra poderia comparar. Então, muitas das vezes, os pastores deixam de pregar a verdade, medo de perder, aleluia, as suas ovelhas. Mas não é bem assim não, pastor. As coisas de Deus, aleluia, não é assim como o homem pensa aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Estava naquela caminhada ali, quando o Senhor já falava comigo antes, porque ele acabou de completar essa obra, foi depois que eu me converti, quando eu estava caminhando ali, eu falava, vamos, Senhor, ele dizia, não, você não pode passar daqui, quando você estiver fazendo a minha vontade, você pode continuar este caminho. Foi quando, aleluia, eu fui convertido, aceitei Jesus, e o caminho era a verdade. E também os arrebatamentos que hoje eu pude sentir, que ali não podia me mostrar mais nada, porque eu não era liberta, eu não estava preparada. Realmente, que se eu fosse no inferno, eu não voltaria, porque ainda não era convertida. Então ele deixou para me mostrar
Tudo foi depois que eu já tinha aceitado Jesus, que eu tinha sido liberta. Antes eu mostrava um pouco, não me levou tanto assim dentro do inferno, como ele me levou e me mostrou aquelas pessoas que ali estavam, né, crente, desconcertado, pessoas que ainda não tinham aceitado a ele, pastores desconcertados. Antes ali de eu estar liberta, ele ainda me dizia, quando você erguer sua mão e tiver, aleluia, com a sua vida diante de mim, tu irás continuar este caminho. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu sou uma pessoa convertida e posso testificar tudo que o Senhor já tem me mostrado. Glória a Deus, aleluias. Então, pastor, fica na expectação do Espírito Santo de Deus, porque o seu galardão e daqueles também que têm pregado a verdade irá ser maior do que o que vocês têm passado aqui na terra. Porque, aleluia, o galardão daqueles que pregam a verdade, que não tem medo de falar a verdade contra o pecado, esse aí, aleluia, o galardão dele vai ser maior do que tudo que tem passado aqui na terra, porque o Senhor me mostrou e eu pude contemplar ali, aleluia, na terra aleluia, naquela terra gloriosa, prometida, aleluia, que estão preparadas para o povo do Senhor. Aleluias. Assim, pastor, aleluias, eu agradeço a Deus e o pastor por ter me dado essa oportunidade de estar aqui nesta manhã, edificando e falando, aleluia, daquilo que o Senhor tem me mostrado. Qual esses dias, aleluia, tive uma experiência muito grande, porque o Senhor, aleluia, tudo que Ele tem prometido, Ele tem cumprido na minha vida. Então passei uma experiência muito grande com o próprio Satanás, porque ele tem fúria daqueles que falam a verdade. Então eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje, com este fôlego de vida, porque Satanás ele não queria que isso acontecesse aqui hoje. O qual eu tive comentando com o irmão do sequestro de 12 horas, estive na mão de 5 bandidos e eles não me tocaram nem o dedo e me diziam que Deus tinha uma grande obra na minha vida, mas é por causa disso, porque o diabo ele não gosta de ouvir a verdade. Então Deus não permitiu que eles fizessem nada comigo, porque, aleluia, Deus provou para eles e provou, né, para os meus adversários, porque tem muitos também que têm duvidado da palavra, como Deus usou o irmão ali, disse que Deus tinha permitido tudo aquilo ali para provar para Satanás e para os meus adversários que ele existe. Que Deus tem, aleluia, está na minha vida e muitos ainda duvidam. Então Deus, aleluia, ele não permitiu que Satanás me tocasse um dedo, por causa que muitos precisariam, né, e precisa de ouvir essa verdade. Então doia quem doer, por onde eu passar, e assim que Deus me dá a oportunidade, eu irei falar aquilo que ele tem me mandado. Então agradeço a Deus e agradeço ao pastor por o pastor ter concedido este momento para testificar daquilo que o Senhor tem feito e tem falado, aleluia, para o seu povo. Amém, pastor? Amém. Só aqui um detalhe para os amados ouvintes. A irmã falou que houve quando Deus estava revelando à irmã acerca da televisão, que era um meio que ia levar muitos crentes para o inferno, a irmã viu um demónio horrível. A irmã consegue descrever um pouco desse demónio? Como é que era esse demónio? Olha, pastor, esse demônio era igual eu estava falando, era como aquele desenho de um monstro que eles colocavam ali naquele desenho chamado um jaspe. Eu não sei se o irmão já viu, mas ele prescrevia igualzinho aquele demônio, aquele desenho ali. Eu não sei, né, porque naquela época que eu assistia, eu não era uma pessoa que servia a Deus, mas era tipo um monstro, né, que é aquele bicho que tinha naquele desenho jaspe, que soltava fogo pela boca, pras narinas, e aquele demônio ali que o Senhor me mostrava era tipo aquele monstro ali daquele desenho. E ele dizia que todos esses desenhos, aqueles espíritos são saídos ali do inferno. Não tem nem como se escrever para alguém, para as pessoas que já ouviram
e tinha outros demônios também em forma daquele He-Man. Do He-Man. O He-Man. Então ali tinha um demônio, cada um daqueles demônios significava esses bichos, esses monstros que a gente vê nesses desenhos na televisão. Então a única coisa que eu posso escrever são esses, que aqueles demônios ali, todos esses desenhos que tem na televisão, que tem esses monstros, significa aqueles demônios ali do inferno. Então o que eu posso prescrever isso é parecido com eles. Então aquele demônio quando estava ali, o Senhor lançava ali aquele povo, aquelas pessoas ali naquela chama de fogo. Eu já vi aqueles demônios assim parecido com esses demônios. Ali na boca, já de boca aberta, mas muito aberta mesmo, tragando aquelas pessoas. E saía fogo para tudo quanto é lado. Tanto faz daquela fornalha, como também da boca daquele monstro. E as pessoas eram lançadas ali. Os crentes, os consertados, os pastores, pessoas que muitas das vezes a gente fala, aceita Jesus, eu já sou de Jesus. Então, pessoas de tudo quanto é tipo de... Como é que a gente fala? Pessoas de vários tipos ali sendo lançadas ali. Crente, descrente, feiticeiro, espírita, homicida, tudo quanto é tipo de pessoa estava sendo lançada ali. E eu ficava boba assim, que da mesma forma que as pessoas não crentes eram lançadas ali, também eram lançados crentes desconcertados com os pastores. Ficava naquela mesma coisa ali. Então eu fiquei um pouco espantada por isso, porque eu falei assim, meu Deus, como não podia ter sido assim, os salvos indo para o céu e os não crentes, os não salvos, agora sendo lançados aqui, mas o Senhor falou para mim assim, eles ainda se tornaram pior, porque conhecer a verdade e não obedecer é melhor que nunca tivesse conhecido. Então aqueles demônios já estavam prontos ali para receber essas pessoas, naquela fornalha ali, tudo de boca aberta, já esperando. Só que naquela boca saía chamas de fogo. Então aqueles demônios que estavam ali, significa vários esses demônios. E eles disseram assim para mim assim, olha, esses que vocês estão vendo aí, são aqueles lá da televisão, que tem feito muito e vai fazer muitos crentes perder a salvação. Então, pastor, é tudo que eu pude contemplar ali. Foi uma coisa horrível, porque para mim foi horrível, porque saber que muitos crentes que estão na igreja aí, crente de 20, 30, 50 anos, pastor que tem mais de 40 anos que está aí pregando, está sendo lançado ali junto com as pessoas descrentes, para mim foi horrível. Então foi aonde que o Senhor falou para mim, vai e testifica daquilo que tu está vendo, que tu tem visto e está vendo, ainda vai ver. É assim, irmã, conforme a irmã ia a dizer, irmão, a Bíblia é bem clara, em Salmos 51:5, nos diz que eis que em iniquidade fui concebida e em pecado me gerou a minha mãe. Quer dizer que a pessoa já nasce com uma natureza pecaminosa. Muitos dizem, as crianças são inocentes. Mas o único inocente, irmão, é Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. O próprio Davi, o salmista, dizia que em iniquidade já foi concebido. Por isso é que a Bíblia também diz, em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve seguir e quando for mais velho não se desviará dele. Não é dever dos pais educar a criança para que não se desvie. E eu queria ler aqui um versículo em relação àquilo que a irmã falou logo ao início da sua revelação sobre o inferno, que se encontra em Provérbios 23, 13 e 14. Provérbios capítulo 23, 13 e 14, que diz assim, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Também diz a palavra de Deus em Provérbios 22, 15, que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara a afugenta. Há várias passagens, não é? Em Provérbios, também capítulo 29, versículo 15, diz que a criança entrega a si mesma é a vergonha dos seus pais, é a vergonha da sua mãe, é a vergonha dos seus pais.
O que é que isto quer dizer? Que a televisão não pode ser a babysitter, não pode ser a babá eletrónica do teu filho. Eu vou dar o meu exemplo. Isto é um testemunho também para muitos, não é? Eu há cerca de 11 anos, eu estou um pouco constipado, por isso é que a voz não está saindo muito bem. Eu há cerca de 11 anos que não tenho televisão em casa. Mais ou menos na consulta, eu creio que foi na consulta dos 2 anos, se eu não estou em erro, do meu filho, levei uma médica particular, porque ele para ir para a escola tinha que ir a uma consulta médica, tinha que ter um atestado médico que poderia frequentar a escola. Neste caso o infantário. Quando eu fui lá a essa médica, ela perguntou-me: então e o seu filho, quanto tempo ele passa na televisão? Eu disse: ele não assiste televisão. Não assiste televisão? Não tem televisão em casa. Isso é de louvar. Isso é de louvar. Veja, aleluia, uma ímpia, aleluia, ela abençoou o crente. Uma ímpia bendiceu, como diz o espanhol, bendeceu, aleluia, falou bem, louvou o crente por não ter televisão em casa, pela criança não assistir televisão. Isso é de louvar. Não ter televisão em casa é uma coisa de louvar. E hoje em dia, por isso é que a Bíblia diz que por vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós vemos, hoje em dia nós vemos, irmãos, tem muita gente, irmão, que nem é crente. Por exemplo, tem pessoas que não são crentes. Eu já vi pessoas que não são crentes e não usam brincos, não furam a orelha, não usam esmalte e não são crentes, não pintam o cabelo e não são crentes. E às vezes os crentes não vigiam e fazem tudo isso e pior, não é? Então, por isso é que eu digo, foi uma experiência tremenda, porque Jesus me libertou da televisão, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Eu fui liberto há cerca de 11 anos atrás por ouvir pregação. Realmente a televisão era um meio de Satanás de prender as pessoas, não é? E é também um vício. E é um ídolo. E a Bíblia diz que não pode, numa fonte do mesmo manancial, jorrar água doce e água venenosa, água amargosa. Não é? Não pode. Tiago 10, aliás, Tiago 3, do 10 ao 12. Mas é só esse detalhe. Eu também queria fazer um breve comentário sobre a questão dos pastores. Lucas, aleluia. Em Lucas capítulo 12, versículo 46 e 47, nos diz, aleluia, aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado, requerido. E aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, não fez conforme, será castigado no inferno com muitos açoites. Quer dizer que para os pastores a vara é maior. Aleluia. Para os pastores a vara é maior, porque a Bíblia diz: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo muito mais severo. Está lá em Tiago também. Então o juízo para os pastores, para os pregadores, para quem leva o rebanho, para os fundadores de igreja, para os evangelistas, para os profetas, para os apóstolos, vai ser muito maior, aleluia, do que para aqueles que apenas eram crentes, que aceitaram Jesus, que iam na igreja, congregavam. Tudo o que a irmã falou tem uma base na Bíblia, ou seja, a criança ela tem que ser ensinada no caminho. Eu não posso servir de tropeço à minha criança. Não posso colocar escândalo aos pequeninos. Aleluia, foi o que Jesus falou, porque se tu colocas um tropeço na criança, ela vai para o inferno. Ai, mas é criança. Mas vai para o inferno, porque chega uma altura que ela já tem a idade de decidir o que quer. E ela vai decidir o mundo. Porquê? Tu lhe deste a televisão, em vez de lhe dares uma Bíblia, em vez de lhe contar historinhas bíblicas, em vez de louvares hinos de bíblicos, hinos espirituais, em vez de falares que Deus existe e que não vieste do macaco e que não viemos do macaco, que não existe evolução. Então muita gente está perdendo hoje em dia, aleluia, por dar crédito, aleluia, a fábulas. A teoria de evolução é uma fábula. Nunca houve nenhum hominídeo. Eu estou um pouco constipado, mas nunca houve nenhum hominídeo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Irmã Irmã Aparecida Garcia Alves, estaremos orando sempre por si. E eu creio que Deus vai levar a irmã ainda a muitos lugares. Arramassamaya lamassaia. Porque é necessário falar destas maravilhas. Porque se existe salvação eterna, então existe também uma punição eterna. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe sono da alma, aleluia, não morreu, aleluia, e acabou, como dizem quem crê na teoria da evolução e os ateus, não. Aleluia. Após a morte segue-se o juízo. Não existe um sono da alma adventista. Os adventistas creem que a pessoa quando morre, fica a dormir um sono da alma, fica inconsciente, como se ficasse num coma da alma.
Mas é mentira. Fica consciente e é julgado consciente e é lançado no inferno, no Hades, no Sheol, consciente, aguardando o dia do juízo final. Como diz Daniel 12, uns ressuscitarão para o gozo eterno e outros para a condenação eterna. Uns ressuscitarão com corpos de glória e outros com corpos de vergonha, desprezo e ignomia. Aleluia. Quem quer diga amém? Oh, Ramassaramaya. Que Deus te abençoe, serva de Deus. Se a irmã tiver mais alguma coisa a acrescentar ou fazer um apelo final, nesta hora esteja na liberdade. Eu depois vou estar a fazer a edição deste áudio. Como o pastor estava falando aí sobre a punição dos pastores, eu pude contemplar, pastor, quando esses pastores eram lançados ali, era lançado com mais, as chamas era maior. Quando esses pastores eram lançados ali, aquele povo que não servia a ele era lançado, a chama era maior ainda para eles do que para aqueles que não eram. Como o pastor falou aí, que vai ser maior e vai ser muito mais maior ainda. A cobrança, o julgamento deles vai ser muito mais maior. E quando o pastor diz aí em Daniel 12, versículo 2 aí, sobre aquela terra, onde eu também comecei a falar sobre isso aí, né, naquele outro vídeo, quando eu estava ali, né, quando eu fiquei morta ali, Deus mostrava aquela terra ali, muitos estão ali, né, esperando, estão ali, uns estão esperando a volta do Senhor ali para que naquele dia seja julgado, como também já passei na sala do julgamento, como o Senhor me mostrou, me levou ali naquela sala onde todos vão ser julgados, e muitas das vezes as pessoas dizem, eu vou morrer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou suicidar, se eu morrer primeiro, eu não vou ver a volta de Cristo. Eles estão enganados, porque já por isso que ali Daniel diz, muitos eles estão dormindo, aleluia, um ressuscitarão para a vida eterna e outro seu próprio roi eterno. E o Senhor me mostrava naquela terra quantas pessoas estão ali dormindo. Foi quando eu também passei ali, comecei a dormir, quando eu estava dormindo aquele sono, e ele me disse que eu falava, meu Deus, mas que sono mais gostoso, e eu não quero acordar mais. Foi aonde que ele me disse, né, me falou para mim naquele lugar, né, com aquela voz de trovão, e falou, tu acha que eu vou permitir o seu sono aqui para sempre? Jamais. Primeiro, você não está preparada, porque eu estava no outro ministério, né, como foi dito, sem doutrina. Segundo, ainda não chegou a hora. Terceiro, você ainda tem que falar muito de tudo que eu tenho te mostrado, de tudo que eu tenho te falado, tem que ser dito lá na terra. Então ainda tu não fez o que eu te mandei. Então, pastor, tudo isso tem cumprido na minha vida e Deus tem falado. Então tudo que o pastor falou aí sobre os pastores, sobre aí em Daniel 12, isso aí eu já tive até experiência espiritualmente com Deus. Então, eu espero, né, que Deus me dá uma outra oportunidade, porque é muitos e às vezes a gente acaba até esquecendo. Mas como hoje eu falei só de um, né, que foi um pouquinho, foi nem tão grande, não pequeno. Mas eu espero que brevemente Deus irá me dar uma outra oportunidade, porque se Ele está me prometendo que vai me revelar, e como diz Deus de ter usado o vaso, falando que muito breve Ele vai ter um arrebatamento comigo, de me levar novamente. Então eu espero que Deus me dê essa oportunidade para me estar testificando aqui novamente para muitos que precisam ser libertos. Não só para aqueles que não é crente, mas diretamente para os crentes que diz que é crente, porque muitos, a palavra do Senhor diz que o diabo ele é crente, tão crente que ele crê, só não obedece. Então assim está muitos crentes. Então eu, como o pastor disse que vai orar, então eu espero que os irmãos orem por mim para que eu possa ter uma outra oportunidade de estar aqui falando daquilo que o Senhor vai me mostrar, ou já tem me mostrado e ainda que vai me revelar. Então eu espero ter essa oportunidade. E eu também oro em favor do pastor, jamais se eu tenho esquecido do pastor na oração, os irmãos que têm ligado aqui para mim, pessoas lá de fora têm ligado, nas orações também têm apresentado o pastor, que muitos, né, têm até falado para mim que tem ligado, outras querem ligar, mas não está conseguindo falar com o pastor, porque tem gostado, muitos estão lutando para
ver se Deus abre esta porta onde eles estão, uma porta de santidade, porque lá ninguém suporta falar em santidade, e tem muitas pessoas já querendo consertar, mas muitas das vezes o pastor não aceita. Então eu espero que Deus faça uma obra. Quem sabe Deus tem este plano na vida do pastor, de estar levando também, porque fica até mais perto aí, este ministério, esta obra, né, gloriosa de salvação na vida daqueles que querem servir a Deus, né, em espírito e em verdade. Olha, um abraço para a irmã, continua a orar, porque ai, xalamanaia, o rabacamanaia, oh glória a Deus, porque eu creio que Deus vai fazer grandes rebuliços, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Amém.